Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá, prazer estar com você novamente. E hoje tem uma convidada muito especial. É um tema que eu gosto muito, um tema instigante, é um tema curioso, até porque ele, além de instigante, ele é informativo. E as pessoas têm necessidade de saber sobre a sua sexualidade, sobre o comportamento sexual, há quantas andam tudo isso, como é que está, porque o mundo mudou, quer queira, quer não. O mundo evoluiu, o mundo tem um outro olhar sobre esse tema. As pessoas se libertaram muitas vezes de amarras sociais, preconceituosas, religiosas e por aí vai. Então existe todo uma nova visão, um novo comportamento. Eu convidei a doutora Maria Alves Bruns, que é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Sexualidade USP, Campus Ribeirão Preto. Maria é docente, pesquisadora credenciada, pós-graduada, nível mestrado e doutorado do Departamento de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e, naturalmente, com toda a sua pós-graduação em Educação Sexual. Nível de mestrado da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, da Unesp, Campus de Araraquara. Isto é, currículo que é o que não falta à minha caríssima convidada. É um prazer enorme recebê-la, Maria. A mim também, um prazer enorme, principalmente por estar falando de um tema extremamente importante, como você colocou, instigante. Não diga, é verdade. Mesmo no decorrer dos anos, ele continua sendo polêmico ao mesmo tempo. No mínimo, né? No mínimo. No mínimo polêmico. Maria, eu vou começar pelo começo mesmo. Há quantas anda a sexualidade do brasileiro? Por que a pergunta? Eu vou explicar. Os povos têm tradições no mais amplo sentido da palavra. O italiano nunca será um francês, o francês nunca será um alemão, e por aí vai. Então, os povos também têm comportamentos sexuais diferenciados, certamente. Ou estou errado? Tem. Tem? O brasileiro em si, como vai? Assim, em aspecto geral, você percebe assim, pelas pesquisas que são realizadas em várias partes do Brasil, ele está vivendo toda essa mudança, né, de paradigma que hoje realmente nós temos assim, nos surpreendemos muitas vezes com tantas novidades, né, que a gente tem experienciado. Informação, né? Informação e visibilidade, né? Eu acho que não tem tantas novidades, mas o que tem uma visibilidade, principalmente das diversidades afetivas sexuais. Certamente. Que até pelo menos 15, 20 anos atrás existiam, mas ficavam no anonimato e com o decorrer dos anos, principalmente com a mídia e mesmo assim toda essa política, né, de direitos humanos, esses pequenos grupos se agregam e realmente estão fazendo, né, entre aspas, uma exposição e demarcando os seus espaços, né? E isso tem levado, por um lado, é muito bom, por outro, lógico, nós vamos ter alguns grupos que gostariam que permanecesse no anonimato, mas eu sinto assim que o que há de melhor é que realmente eles ganham espaço e desvelam os seus modos de ser com direito e com respeito. Com respeito. Pronto. Exatamente. Então, aí, de uma forma geral, o brasileiro tem um comportamento sexual, interessa se é hétero, homo, o que for,
condizente, digamos, com os preceitos sexuais do mundo? Assim, eu acho que em termos gerais, se você olhar... Eu quero deixar, não sei se eu fui muito claro, Maria, o que eu quero dizer é se nós não estamos muito avançados demais ou ainda aquém demais da média mundial, como comportamento sexual. Eu acho que nós estamos assim dentro de uma média. É lógico que em termos de tolerância desses pequenos grupos, principalmente dos transexuais e do travesti, que está dentro de um grupo maior chamado transgênero, eu acho que nós deixamos muito ainda a desejar. Porque existe, por exemplo, vários assassinatos, eu acho que existe ainda uma dificuldade de lidar as pessoas não aceitam com tanta facilidade. Não, ainda não aceita, mas eu acho que nós já tivemos avanços. Por outro lado, eles são atuantes. E me parece que com a mídia, o mundo está muito pequeno. Porque o que acontece em qualquer parte do mundo, hoje, agora, nós já estamos aqui sabendo. Em tempo real. Em tempo real. Tudo em tempo real. Com as redes sociais, então nem se diga. Exatamente. Então... Mas sabe por que eu fiz a pergunta, Maria? Porque eu não vejo muito em países ditos de primeiro mundo, não vamos enumerar e nem especificar quais, crianças se casando com 12, 13 anos de idade, como acontece ainda no Brasil. Somente no Nordeste, Norte e Nordeste. Então, isso aí é uma expressão sexual. Uma expressão da sexualidade dessa gente, seja homem, seja mulher, ou não? Sim, porque na realidade o que acontece não só lá no Nordeste, mas em outras regiões, é uma exposição da sexualidade infanto-juvenil. E que é realmente, assim, lamentável em vários aspectos. Aí já é um problema social. Isso, problema social, político, econômico, né? Então é um tema complexo, precisa ser realmente debatido, olhado com muito cuidado, mas essa prática, ela existe não só na região Nordeste, mas também em alguns lugares do Sul e das outras regiões. Eu digo Nordeste porque tem alguns fatores que evidenciam muito o Nordeste. Existia até há pouco tempo, não sei, espero que não existam mais, os tais voos... Isso, os tráficos. Os tráficos e voos, os charters sexuais, como eles chamavam. As pessoas tomavam avião na Itália, Milão, descia lá em Fortaleza. Por quê? A quantidade de meninas ao seu dispor, os homens, né? Sim. Por isso que eu falei isso. E isso realmente já foi debatido, não vou dizer que deve ter terminado totalmente, né? Sim, mas há uma preocupação, eu acho que isso praticamente é uma política nacional em termos de mais respeito, né? A essa faixa etária e da infância e da adolescência. Tem que existir um respeito. Maria, por exemplo, falamos aí da sexualidade em tese, mas vamos ao que interessa no sentido, dando nome aos bois agora. Os jovens brasileiros ou os jovens do mundo, eles estão praticando o sexo, digamos, na sua plenitude, ou tem problema que eu ouço dizer que as drogas atrapalham um pouco o desempenho sexual? Eu ouço dizer que as meninas reclamam que os garotos hoje se interessam mais por outras coisas do que pelo sexo, elas estão mais atiradas do que eles. Como é que é? Então, é interessante. Uma sexóloga entende isso. É interessante, né, o que você coloca, porque com toda essa liberdade que nós adquirimos, né, há 20 anos atrás, era inimaginável, né, toda essa possibilidade de você realmente manter uma relação estável, uma relação não estável, quer dizer, tudo isso foi sendo conquistado e incorporado, né, na prática sexual. Mas é interessante porque quando você fala da adolescência principalmente,
eles têm um acesso muito grande em termos assim, de mídia e também dos colegas, das trocas ali entre os colegas, mas a qualidade dessas relações, elas são muito empobrecidas, porque troca-se muito de parceiros, mas perde na qualidade da relação. O tal ficar. Esse ficar, ele hoje está quase que diluído, porque as relações estão muito líquidas. Porque eu ouço aí a meninada, fiquei com 3, fiquei com 4, fiquei com 5, e as meninas também. As meninas também. Numa festa, numa noite, num evento. Então, e ao mesmo tempo que tem essa liberdade, ainda não tem uma maturidade, às vezes, muitas vezes, nem biologicamente, e nem psicologicamente, nem emocionalmente, principalmente. Porque saem, ficam, e ao mesmo tempo isso causa uma certa angústia. Atualmente eles vivenciam muitas vezes em alguns desses grupos, eles mantêm umas relações tanto homo quanto hétero, e aí eles entram em conflito porque eles não se identificam. O que será que eu sou? Eu sou hétero? Eu sou homo? Então fica dentro cria às vezes um dilema. Isso acontece muito, eles buscam muitas vezes terapia, ou mesmo desabafo quase com os pais. Por outro lado, o que sinto ainda é que os pais, independente da classe social, ainda têm muita dificuldade de lidar com os filhos. Com essa expressão da sexualidade. Não conversam, em geral. Não conversam. Essa é a grande que eu digo, é o diálogo do silêncio, né? É o diálogo do silêncio. E o silêncio diz, né, que das dificuldades que os adultos ainda têm para estar conversando de uma forma assim clara e responsável, né? Sobre a sexualidade, tanto de jovens quanto de adultos. A virgindade não é mais tabu, né? Não, ela era passaporte para casamento. Isso. Ela deixa de ser, né, com o passar dos anos. Eu não diria que não exista algumas que casem ainda virgem, e até rapazes também existem, isso é comum. Não estou falando das exceções, mas ela deixa de ser o passaporte para o casamento. Agora, vamos dizer, as diversidades. Como é que você vê, por exemplo, a exposição hoje de grandes ícones, artistas famosos todos, seja do lado feminino como masculino, que estão se expondo abertamente? Vide aí Daniela Mercury, que já é avó, e que de repente assume esse casamento com essa moça, e felizes, e as capas de revistas, e beijo na boca. Não se trata minha mulher, meu marido. Quer dizer, como é que você vê isso para a criançada, para a meninada que está começando a entrar na adolescência? Ou, por exemplo, um Rick Martin da vida, que vai, um ídolo, né? Um Elton John. Entende? Como é que você vê esse momento para essa criançada? Eu vejo assim, como tem uma defasagem entre a escola e a família e a mídia, eles recebem isso sem saber o que falar com a criança e com o adolescente. Principalmente porque na escola, raras são ainda as escolas que têm um projeto, que desenvolvem um projeto de educação sexual. O que é lamentável. Lamentável. Nós ainda estamos assim. Da mesma forma como ainda é lamentável a formação dos nossos profissionais. Mesmo na área da educação, da saúde, nós não vamos ter ainda nos seus currículos, com raríssimas exceções, disciplinas que preparem este profissional para estar atuando tanto na clínica quanto nas escolas. Então há uma defasagem, há uma lacuna. Então, quando a mídia vem e expõe essa diversidade, os pais não sabem o que falar e o que responder para o filho ou para a filha, e isso causa assim, uma sensação, um mal-estar muito grande. É porque eles saem da zona de conforto, os pais, né? Eles não querem sair dessa zona de conforto. Exatamente. E para eles explicarem, porque hoje é juridicamente legal, judicialmente legal,
Sim. casamento entre homens, Sim. entre si, do mesmo sexo, enfim, adoção de filhos. Eles não sabem, porque a vida inteira deram atenção àquela educação sexual tradicional da família. Exato. Família tradicional de antigamente, homem e mulher, e acabou-se. Você vê até nas Forças Armadas, né? Essas parcerias foram aceitas, Foram né? aceitas, Porque não tem como não aceitá-las, quer dizer, e eles têm direito, né? Então, à medida que se falasse, se tivesse já nas faculdades disciplinas que realmente fosse refletir sobre toda essa diversidade, a criança sairia, quer dizer, em algum lugar e vendo... Entraria nesta fase naturalmente. Naturalmente. Né? Mas você não acha também que os pais têm medo, porque eles não, no fundo, eu não quero ter um filho gay, eu não quero ter uma filha lésbica. Será que no fundo, daí eles preferem não explicar tudo isso? Sim, porque é uma construção histórica que nós temos. A nossa sexualidade, ela sempre veio envolta de uma repressão muito grande. Certamente, somente Então, pela igreja, do lado da igreja. Exatamente, e o que está se modificando também, né? Tomara, Nós temos né? pequenos avanços, né? Tem assim alguns horizontes que a gente realmente admira, inclusive. Mas você né? vê isso com bons olhos a médio prazo ou acha que isso ainda vai demorar para ser uma coisa absolutamente aceita? Enquanto as universidades não tiverem um trabalho, disciplinas dos cursos, eu acho que vai durar mais ainda. Porque nós temos na Unesp, nós temos na Unesp de Araraquara o primeiro curso estrito sensu de educação sexual. Então vai sair mestres em educação sexual. O primeiro que foi realmente instituído, que foi legalizado pela CAPES, nós temos aí há 3 anos. É muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Quando, na realidade, nós temos todos os outros cursos de formação e nós não temos uma disciplina que falasse sobre diversidade sexual para engenheiros, para médicos, para os formados em ciências da computação. E por aí porque vai. você percebe que aí fica, não, mas é o psicólogo. Em alguns cursos ainda da psicologia não tem uma disciplina que trabalhe exatamente com essa diversidade sexuais. Tem em muitos, mas ainda não tem em todos. Muito bem, muito obrigado. Eu ficaria horas conversando aqui com você, Maria, porque é encantador e o tema, vocês viram, é um tema não só instigante, como um tema necessário. Hoje se faz necessário. Nós não podemos mais viver tapando o sol com a peneira e achar que a diversidade só acontece na casa do vizinho e que só acontece na família do vizinho, que na sua nunca vai acontecer. Entendeu? Então isso é muito feio, é muito, não é até desumano. Você tem que hoje preparar as crianças para esse novo mundo. Exatamente. Elas têm que entrar nesse mundo, senão elas não vão conseguir lidar bem com tudo isso, né? E nem só falamos da diversidade, falamos também da sexualidade como um todo. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fico feliz. Obrigada. Casual entrevistou hoje a doutora Maria Alves Bruns, que é pesquisadora em sexualidade em geral, da sexualidade, inclusive da terceira idade. A Escola Certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram.
A escola certa vai além do ensino. Cria um ambiente que motiva novas descobertas. Porque gênio não nasce do nada. Mas quando se estuda em uma escola que inspira, a inteligência contagia. Colégio Oficina, onde os gênios se encontram. Olá, eu sou a Rosane Turra, nutricionista com especialidade em clínica funcional. E venho hoje aqui falar um pouquinho de alguns alimentos antioxidantes para proteção do câncer de próstata, né? Focando nesse Novembro Azul, onde é um mês que a gente foca muito em lembrar os cuidados que o homem tem que ter, mas isso tem que ser feito o ano inteiro. Então eu vou trazer uma dica de um suco antioxidante com frutas que são fundamentais na dieta masculina, para a saúde do homem em todos os sentidos. Né? Além do câncer de próstata, a saúde hormonal, a saúde sexual, a saúde energética. Então, hoje eu vou dar uma dica aqui rapidinho, fácil de fazer em casa, para aquele homem que trabalha o dia inteiro, não tem tempo de se alimentar direito. Nada mais gostoso que chegar em casa e fazer um suquinho antioxidante. Então, vamos começar aqui. Eu vou colocar aqui no nosso liquidificador mais ou menos 300 ml de água. Vou colocar uma beterraba pequena. A beterraba, ela é uma promotora de sangue bom, né? Então ela baixa nível de estresse, esse licopeno, essa cor vermelha dela é um potente composto antioxidante. Então, para a saúde do homem, ela é muito importante. Também contém uma fibra muito boa para manter o intestino saudável, que é muito importante, pessoal, que o nosso intestino seja saudável. Caso contrário, nós não conseguimos ter uma saúde adequada. Outra fruta que eu vou utilizar é uma fruta vermelha, melancia. Então aqui poderia ser outra opção, ameixa escura, pode ser morango, pode ser goiaba vermelha, né? Uva, mas um alimento vermelho. Porque os alimentos vermelhos, as frutas vermelhas, elas têm polifenóis, né? Elas têm o beta-caroteno, elas têm o licopeno, né? Os flavonoides, que são antioxidantes. As frutas vermelhas, elas contêm o que a gente chama de antocianinas, substâncias anti-inflamatórias e protetoras celular. Então, se ela protege a célula, ela deixa o organismo mais saudável, né? As frutas antioxidantes, elas têm a propriedade de baixar os nossos níveis de estresse. Uma fruta que é bem exótica, porque ela é originária do Tibete e lá ela é utilizada como um medicamento, né? É uma fruta muito antioxidante, ela tem 40 vezes mais vitamina C do que uma laranja. A vitamina C é um antioxidante potente, necessário. O ser humano não sobreviveria se não tivesse vitamina C na alimentação. Então essa fruta chamada goji berry, muito difundida hoje para os processos de emagrecimento, mas na verdade o que ela ajuda é desinflamar, porque ela é anti-inflamatória, desintoxicante e adstringente. É possuidora de todo o complexo B. Vitamina A, vitamina C, vitamina D e 8 aminoácidos essenciais, né? E o que é muito importante, colocar um alimento que contém aminoácidos essenciais, porque a gente não produz, então nós temos que suplementar. Outra frutinha vermelha, ela é originária da América do Norte. Os índios lá utilizam como medicamento contra o câncer. Então eu gosto dessa frutinha, colocada no cardápio todos os dias e nos sucos antioxidantes principalmente, ou você comer como um petisco. Eu indico muito os meus pacientes levarem na bolsa, no carro, para fazer lanchinhos intermediários,
né? Para não ficar 4, 5 horas sem se alimentar. Então, ter essa frutinha, ela é uma fruta seca, fácil de encontrar nos empórios e pode ser um lanchinho. Essa fruta aqui a gente utiliza muito para infecções urinárias. Então, os homens que andam muito de carro o dia todo, viajam, tem muita infecção urinária. Então, essa frutinha, ela tem essa propriedade de sanar isso, de curar a infecção urinária. Então, vamos colocar aqui também, além das propriedades para o câncer. Vamos colocar aqui nosso suco poderoso. Bater rapidinho e tá pronto. Então, pessoal, aqui está a nossa dica, nosso suco antioxidante para a saúde do homem. Baixar níveis de estresse para se manter com mais saúde e prevenir o câncer de próstata. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!